Falando de Livros. Eu tenho o prazer de conversar com o professor Júlio Pinto. Ele é PhD pela Universidade de Carolina do Norte, professor de semiótica da PUC Minas, onde coordena o programa de pós-graduação em comunicação social. Foi professor aqui da UFMG, também do curso de comunicação social. E junto com a professora Vera Casanova, que é da Faculdade de Letras, é poeta e ensaísta, eles fizeram um livro chamado Algumas Semióticas, o livro lançado a lançar pela editora Autêntica, da coleção Comunicação e Cultura. Bom dia, Júlio Pinto, prazer falar com você. Bom dia, o prazer é meu. Então, esse livro fininho, simpático, onde vocês discutem e explicam essa nova ciência chamada semiótica, a ciência que estuda os signos. Para começar esse bate-papo, eu queria que você falasse o que é a semiótica, a semiologia, esse estudo de signos. No fundo, a semiótica é uma doutrina, um ponto de vista a respeito dos fenômenos do mundo, enquanto esses fenômenos forem percebidos por nós como coisas que significam algo. Então, a nossa intenção, ao pensar os fenômenos como significativos, é tentar desvendar, não exatamente enigmas, mas de que maneira que as representações, as palavras, as imagens, elas se articulam para produzir sentidos e significações para a nossa vida mesmo. Vocês fazem o estudo desses significados, desses signos. O que são signos? Eu comentando com minha mãe, ela falou assim, do horóscopo? Aí eu falei, mais ou menos, não é bem assim. Os signos astrológicos não deixam de ser signos, mas a ideia de signo é qualquer coisa que represente alguma outra coisa. Então, se eu tenho uma caneta, eu posso pensar essa caneta como representando um professor que não está ali naquele momento, mas que deixou a caneta. Né? Eu posso imaginar que o fulano esteve naquele local. E esse processo aí de uma coisa estar no lugar de outra, que é a noção de signo que a gente utiliza. E dependendo da caneta também, isso significa outras coisas, né? Se é uma caneta de marca, ou se é uma Bic, ou se... Certamente. Se for uma Dumont, não será certamente um professor, porque ele não teria dinheiro para comprar. Mas pode ser uma caneta Bic, pode ser uma coisa pensada como utilitária. Há uma série de percepções que vão depender dos contextos, né? onde aquele signo está presente. Então, acho que dentro dessa sua explicação, você já respondeu um pouquinho o que é o objeto da semiótica ou das semióticas. Tem diferença quando se usa o plural ou o singular? Sim, porque são teorias diversas, são várias abordagens e cada um de nós se especializa numa ou noutra, né? A Vera, que é a coautora desse livrinho, ela tem uma perspectiva, a minha é ligeiramente diferente, o que não quer dizer que a gente não possa conversar como de fato a gente conversa aí pelas páginas do livrinho, né? Da teoria. A semiótica é uma ciência, uma doutrina relativamente nova, né? Apesar desse olhar atento para o significado das coisas já remontar lá aos gregos. E tem muitos teóricos franceses, americanos. Queria que você falasse um pouquinho dessa teoria, de como é que surgiu isso como uma ciência, como um estudo novo. Surge de dois lugares diferentes. Em geral, estou falando do ponto de vista muito genérico, mas surge, em primeiro lugar, com o caminho percorrido por um ramo da filosofia, fenomenologia, que começou com Russell, aí há outros, mas o Russell, um filósofo alemão, ele começou a tentar verificar de que maneira que esses processos significativos, de significação, se articulam. E a partir daí, um outro filósofo, um americano, chamado Peirce, também tentou formular uma lógica, e aí outro ramo dentro da própria filosofia, numa lógica especulativa, a que ele deu o nome de semiótica, e que tentava substituir os processos normais das lógicas que se utilizam nas matemáticas, na própria lógica, na própria filosofia. Esse por um lado. Do outro lado, com o surgimento da linguística como ciência, inaugurada pelo menos de uma forma universalmente aceita pelo Ferdinand de Saussure, né? Pensou-se o signo verbal, as palavras, as articulações entre as palavras, como sendo
dotadas de princípios muito parecidos com esse que a filosofia também aborda. E a partir daí surgiu uma semiótica de tradição linguística e uma semiótica de tradição filosófica, que são os dois grandes ramos que hoje estão em ação aí. É isso, parte um pouco das linguagens, né? O estudo também das linguagens. Agora, a gente sabe que esses conceitos não são discutidos apenas na academia ou pelos profissionais de comunicação. É uma coisa que até empiricamente está acessível a qualquer pessoa, quer dizer, depende do leitor, de como se lê cada coisa ou cada fenômeno. Não é por aí? Exato, é exatamente por aí. Porque, no fundo, como nós todos os habitantes, né, os humanos e talvez alguns não humanos também, somos seres que utilizam linguagens como forma de nos relacionarmos com o mundo, né, nós estamos produzindo semiótica o tempo todo. Sim, Só que a gente não tem essa consciência. E o papel da teoria é talvez despertar a consciência sobre como que funcionam essas coisas. E a maneira como cada pessoa percebe ou lê essas coisas depende também do referencial que elas têm, das coisas do mundo, né? Exato, depende de um repertório que a gente vai adquirindo, né, em todas as experiências da vida. Sim, por isso é tão importante a gente ler e saber das coisas também. Principalmente. Professor Júlio, o capítulo 4, vocês falam de Umberto Eco, que popularizou esses estudos semióticos e que é conhecido do grande público, principalmente pelo livro, pelo filme O Nome da Rosa. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Esse capítulo 4 é justamente escrito a 4 mãos, você com a professora Vera. O Humberto, o que ele fez, ele é um medievalista, ele é um professor treinado em filosofia medieval. Ele percebeu que havia pontos de junção entre as duas tradições, que eu estava mencionando há pouco tempo, né, da linguística e a filosófica, e ele faz todo um percurso teórico tentando aproximar essas duas coisas. Todas as teorias que ele propõe de semiótica, ele ficou muito conhecido antes de ser conhecido mais universalmente como um ficcionista, né, ao produzir O Nome da Rosa, que aliás é um tratado de semiótica escondido lá, embutido no livro. Ele era já bastante conhecido nos meios acadêmicos, exatamente pelas teorias semióticas que ele já vinha propondo. E o Eco que ele fez, com a publicação de muitos estudos, por exemplo, sobre a produção da indústria cultural, sobre filmes do James Bond, coisas desse tipo, ele começou a tornar mais conhecido do público em geral, ou do público leitor, pelo menos, né? Ele tornar mais conhecidos esses princípios que regem essa teoria dos signos aí. E com o romance, e depois com outros livros subsequentes, né, outros romances, Baldolino, o Pêndulo de Foucault, ele faz a mesma coisa. Ele vai mostrar de que maneira que esse raciocínio, essa forma de ver os processos, pode ser pensada em termos, por exemplo, no caso lá do Pêndulo de Foucault, dos sistemas esotéricos, no caso do Baldolino, como é que as mentiras podem, se usadas em larga escala, se transformar em verdades, né, coisa que os nossos políticos conhecem muito bem. E então, e que a gente, como leitor e sofredor desses políticos também, né? Como crítico deles, né? Exatamente. Então, não, nada, mas é isso. O Humberto Eco, então, ele fica conhecido, e o que não quer dizer que ele seja um facilitador, pelo contrário, né? O fato de ele ter tornado esse gênero de pensamento mais generalizado, mais conhecido do público em geral, não significa que ele seja um facilitador, que ele esteja tornando as coisas mais fáceis e diluindo a teoria, muito pelo contrário. E por isso que ele mereceu esse capítulozinho à parte aí do nosso livrinho. Sim, é muito interessante, que é um livrinho bem fininho, mas explica bastante. Agora, a semiótica, fazer uma pergunta meio ousada, meio até que pode passar por uma coisa assim. É uma ciência que serve para quê? Como a gente fala que, às vezes, os artistas falam que a arte não serve para nada. A semiótica também não serve para nada? No certo sentido, eu acho que... É meio abusado isso da minha parte. Não, mas eu diria o seguinte, bom, é uma pergunta que eu costumo ouvir também dos alunos lá da comunicação. Que depois, ao final do curso, alguns começam a vislumbrar realmente para que serve, né? Na medida em que, por exemplo, no caso dos